este, todo mundo precisa se adaptar. Mas você, empreendedor, não está sozinho. O Sebrae continua aqui apoiando os donos de micro e pequenos negócios em uma força-tarefa virtual para encontrar soluções e oportunidades para você lidar com os desafios desse momento. E agora, que o cliente não pode mais vir ao salão, o que eu devo fazer? Pelo telefone, no portal e nas redes sociais, estamos aí trabalhando para o Brasil seguir em frente. Fale com a gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Olá, boa noite a todos. Boa noite a você que está chegando agora aqui na nossa live aqui do Sebrae Amazonas, o nosso webinar. Noite essa que a gente vai falar um pouco sobre marketing em tempo de crise. Marketing em tempo de crise. E eu já peço a você que compartilhe aí com seus amigos esse link, compartilhe aí nos grupos. Vamos conversar um pouco sobre marketing e também falar aí um pouco sobre o que nós podemos fazer nesse momento em que boa parte das empresas estão em condição aí de isolamento social. Existem algumas que ainda não podem abrir como funcionava mesmo. E em cima desse momento em que nós estamos vivenciando, que nós vamos conversar nessa noite. Eu já estou vendo aqui algumas pessoas já comentando. Maria Helena Garcia já por aqui. Boa noite, Helena. A Elza Alves, a Ângela Fernandes Cruz, a minha esposa, beijo para ela. A Elza, mais uma vez já falei, Kennedy Pestana, Ana Clara Freire, enfim, está todo mundo já chegando por aqui. Realmente é uma temática importante, é um tema essencial para o momento em que estamos vivendo. E, claro, não existe aqui nenhuma fórmula mágica, eu não vou trazer para você aqui nenhum tipo de ferramenta que vai, num estalar de dedos, realmente tirar você de uma condição de crise. Afinal, todos nós estamos vivenciando, estamos no meio de uma pandemia e o que nós esperamos é que realmente seja o mais breve possível para que a gente possa voltar à normalidade, certo? Estamos vendo aqui a Vanessa Alves chegando, boa noite. E, gente, para não ser apenas um monólogo aqui, eu gostaria que você colocasse os seus comentários, enfim, as suas percepções, as suas opiniões e também perguntas, tá certo? Então, a gente vai interagindo aqui nos comentários, enfim, nessa noite aqui do nosso webinar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos para o que interessa. O tema hoje é marketing digital em tempo de crise. E realmente nós estamos mergulhados numa condição um tanto quanto complexa. Quando a gente está falando em crise, é o que a gente vai falar mais adiante, a gente está falando sobre diversos fatores que impossibilitam as nossas empresas de realmente faturarem, de funcionarem como deveriam funcionar. Mas antes, eu só me apresentando rapidamente aqui, meu nome é Denis, eu sou publicitário, eu tenho uma especialização em marketing, um MBA em marketing pela FGV, também sou mestrando em ensino tecnológico pelo IFAM e estou há mais de 10 anos no Sebrae, sou analista técnico e nesse momento atuo no laboratório de inovação do Sebrae aqui em Manaus, chamado aí de Sebrae Lab. E eu queria começar essa nossa conversa hoje falando um pouco sobre os principais eixos do marketing. Isso funciona também para o marketing digital, não é possível a gente falar sobre marketing em tempo de crise sem antes passar um pouco nos principais conceitos, entender um pouco sobre como funciona o marketing, os seus principais eixos, como o marketing se comporta diante de algumas circunstâncias. Enfim, o marketing ele tem um papel fundamental e, diferente do que algumas pessoas podem pensar, o marketing ele não tem muito a ver com aquela imagem, aquela caricatura criada por algumas pessoas de um profissional aproveitador de um momento. Não sei se você já ouviu esse tipo de expressão, tipo, aquela pessoa ela é muito marqueteira. Não, ele é muito marqueteiro, não vai muito na corda dele, não. Enfim, existem essas expressões. E por isso é importante a gente conhecer aí alguns conceitos do marketing, justamente para
compreender do que se trata esse assunto, do que trata esse tema e como é que a gente pode, de alguma maneira, olhando para as nossas empresas, ter algum tipo de conteúdo que faça com que a gente consiga alcançar um outro nível. Então, marketing, na definição, de acordo com a Associação Americana de Marketing, que representa os profissionais de marketing nos Estados Unidos e, consequentemente, ditam um pouco do comportamento do que vem a ser aí as ações e os movimentos de marketing. Marketing é a atividade, o conjunto de instituições e os processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Essa definição ela mostra bem a abrangência do marketing. Perceba também que o foco dessa atividade não é vender produtos para clientes como muitos poderiam pensar, só venda e foi. Não. O marketing ele trabalha essa geração de valor e isso deve acontecer em diferentes públicos sobre o custo-benefício que a empresa entrega. Perceba, não existe um marco oficial de surgimento do marketing, né? Falando sobre o marketing, de onde originou, não existe esse marco oficial, né? Desde que o homem começou a fazer os seus processos de troca de mercadorias, de comercialização, já existe ali algumas estratégias, né, de marketing. E isso acontecia, obviamente, desde as primeiras civilizações, mas é no fim da Idade Média, o início do renascimento urbano e comercial, por volta aí do século XV, que as cidades começam a crescer e a consolidar suas práticas comerciais. É claro que ainda não existiam profissionais de marketing, até porque as escolas de marketing só vão surgir mais para frente, um pouco ali no início do século XX. Mas pequenos feirantes e comerciantes já começam a adotar as melhores formas, digamos assim, de vender o peixe para atrair a clientela, né? Só mais tarde, lá no início do século XVIII, a gente tem aí a Revolução Industrial, que começou a transformar radicalmente a sociedade, a economia e as formas de fazer realmente os produtos girarem, né? Com o surgimento das fábricas, começa aí a aparecer também algumas teorias, alguns métodos de administração de empresas em busca de mais eficiência e mais produtividade. Aí sim, a partir desse momento, com uma alta produção, o desafio era encontrar as demandas pelos produtos. A gente, observando essa caricaturazinha aqui, essa ilustração, a gente vê até a imagem de algumas pessoas não utilizando fardamentos ou qualquer outro item que a gente chamaria de EPI, justamente porque a gente está no início ali do processo de mecanização, e aí após isso, realmente no século XX, que com a consequência de tudo aquilo que foi criado durante essa Revolução Industrial, que a gente tem aí a consolidação da economia de mercado, e aí é onde o marketing realmente se firma. Portanto, marketing ele não é propaganda, assim, por mais que algumas pessoas imaginem que marketing é apenas realmente propaganda e nada mais, o que a gente pode dizer é que a propaganda, na verdade, é mais um dos itens que compõem o marketing, né, que é usado para comunicar para o cliente os benefícios dos produtos e os benefícios de serviços que estão sendo oferecidos. Ou seja, a propaganda é mais um composto do marketing. Só para a gente não deixar de mencionar, eu sei que existem aqui alguns experts no marketing que já até conhecem algumas teorias, mas não custa nada lembrar um pouco sobre o que são os fundamentos e o próprio mix de marketing. Para você que nunca ouviu falar do tal do mix de marketing, os famosos 4 Ps. Na verdade, é uma metodologia operacional para o marketing que tem como objetivo ajudar o utilizador dessas propriedades a tirar um pouco os planos do papel, ou seja, os 4 Ps, eles são como uma espécie de pilares das táticas de marketing e também vale aí para o digital, que são exatamente o preço, a praça, a promoção e o produto. Eles devem ser definidos com cada segmento-alvo e a partir daí sendo trabalhado pontualmente. Vamos falar de preço. O preço de um produto pode parecer apenas um número, né? Mas ele diz muito sobre o posicionamento da marca. Se você escolhe ter um preço um pouco mais barato no mercado, isso influencia a percepção do público. E o contrário também.
se de repente você oferece algum tipo de serviço e a tua prática é apenas de entregar isso de forma gratuita, apenas assim, a título de custo muito baixo, isso gera um tipo de percepção no público. Por outro lado, se você tem algum tipo de serviço e oferece esse tipo de serviço num preço acima dos valores de mercado, também existe um outro tipo de influência que o público também recebe. Ou seja, é necessário ter um certo planejamento naquilo que você quer fazer em relação à definição de preço. Ainda mais um outro eixo, mais um outro mix de marketing, a gente tem o P de praça. O P de praça se refere à distribuição do produto no mercado. Afinal, os locais onde os produtos são vendidos, eles determinam como o consumidor vai ter acesso a eles. Isso influencia demais também na decisão de compra. Ou seja, se de repente, para você, entre aspas, comprar esse webinar, você teve ali um link do qual você preencheu os seus dados, enfim, o seu nome, seu telefone, enfim, seu e-mail, e recebeu em seguida um link para que tivesse acesso de uma maneira bem tranquila e bem rápida, né? Eu sei que, apesar disso, um ou outro acaba tendo um pouco de dificuldade, mas o processo é muito simples. Inscreveu-se, já está recebendo o link e já está participando. Imagina se a gente decidisse pedir para que você, além de preenchesse uma ficha de inscrição, preenchesse também um questionário muito longo e percorresse muitas páginas para chegar até aqui. Você com certeza iria tomar algum tipo de decisão que quase eu arriscaria dizer que seria de não estar presente aqui nessa live, justamente pelo nível de dificuldade. Então, o acesso, e aí tem muito a ver com o quesito praça, da entrega dos produtos e de serviços precisam ser os mais facilitados possíveis. Por isso que no digital a gente privilegia muito a possibilidade de se oferecer serviços com cliques muito rápidos. Isso significa a possibilidade do seu cliente entrar no seu site, na sua loja e ter a condição de rapidamente já ter o seu serviço recepcionado ou ter a sua demanda atendida. Esse é o P de praça. E a gente tem aí mais um Pzinho do marketing, que é o P de promoção, ou seja, o P de promoção ele engloba todas as ações de comunicação, e aí está dentro aí a propaganda, que fazem conexão entre a marca e os consumidores e despertam o interesse no produto. Nesse Pzinho de promoção estão inclusas aí ações de relações públicas, assessoria de imprensa, o marketing direto, o marketing digital e por aí vai. Tudo legal até aqui? Vamos seguindo. A gente tem aí o P de produto dentro do marketing, né? O produto é aquilo que o consumidor pode ver, pode tocar, pode experimentar em relação à marca. E isso é algo intangível, né? Quando a gente está falando em experimentar algo em relação à marca, significa ter algum tipo de relacionamento com aquele item, aquele pictograma que não tem como tocá-lo. Assim, para você ter uma relação com uma marca como essa aqui, uma relação com a marca Sebrae, é necessário que você tenha acesso a algum tipo de produto, experimente algum tipo de serviço, como esse que a gente está colocando para você. E esse é o trabalho desse Pzinho de produto. Nesse P de produto a gente tem aí alguns pontos que envolvem aí os atributos funcionais, os atributos emocionais associados, enfim, as funções de desempenho. Ou seja, você tem a possibilidade de experienciar, né, mesmo que seja aqui uma palestra, um conteúdo, e ter ali alguns atributos relacionados ao que está sendo apresentado. Seja ele de satisfação, ou seja ele de insatisfação. Seja ele de empatia, ou seja de antipatia, ante ao que está sendo dito, ao que está sendo falado. Certo? Então esses foram os 4 P's de marketing. Mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, por favor, comente aqui, nos nossos comentários no Face, coloque sua pergunta, sua dúvida. Eu vou aproveitar e tomar uma água muito rápido para dizer que é o seguinte, o importante disso tudo é que você entenda o seguinte, que nós estamos realmente passando por uma espécie de mudança. Eu tenho falado um pouco sobre reinvenção,
sobre transformação, e tenho certeza que alguns de vocês já ouviram falar muito sobre esse termo, transformação digital. Realmente a transformação digital é uma novidade do momento, e o marketing está passando por isso. Os profissionais de marketing, eles estão buscando conhecer cada vez mais estratégias para tentar revolucionar o modo de se comunicar com os consumidores, e isso acontece porque a era do digital realmente chegou de vez. O consumidor mudou, ele está mais exigente, ele está mais imediatista e, acima de tudo, ele está muito mais tecnológico. Agora, o mínimo que o seu cliente espera é que você também seja digital. Mais uma vez, vou repetir isso aí. O mínimo que o seu cliente espera é que você também seja digital. E o digital é uma estratégia que pode ser utilizada tanto para grandes quanto para pequenas empresas. Quando a gente está falando em estratégia digital, é importante a gente voltar um pouquinho para entender esse processo de aceleração. Realmente, nós estamos vivendo um universo de criações muito frenéticas. Nós estamos vivendo a evolução das máquinas. Quando a gente olha para o mundo e enxerga o nosso tempo e as ondas de inovação, essa é a história. Tem inovação no mundo desde que homem é homem, mas se a gente fizer um recorte desde 1700 para cá, onde a gente teve a possibilidade de enxergar aí a mecanização, as ferrovias, a seguida de eletricidade, eletrônica, a aviação, o software em rede, sistemas em rede como a gente vê hoje, isso possibilitou a condição de, nesse momento, termos a oportunidade de vislumbrar aí equipamentos espaciais para fins de turismo, como essa belíssima aeronave aí da SpaceX, em parceria com a NASA, que foi lançada na semana passada na direção da Estação Espacial Internacional. Não é um evento pequeno, não é mais uma ação tecnológica desenvolvida pelo homem, é uma espécie, a gente poderia dizer, de maturação de cerca de pelo menos 50 anos de investimento de tecnologia da informação e comunicação. É isso que nós estamos enxergando. É isso que nós estamos vivenciando. E no momento que estamos vivendo, as empresas sentem o dever também de se adaptar e digitalizar para atender às exigências dos consumidores. A gente está envolto à tecnologia. Nós estamos no ápice da tecnologia e, claro, há as expectativas de desenvolver muito mais soluções criativas e rápidas. Mas o mais importante é compreender que nós precisamos fazer uso daquilo que nós temos para implantar no meio do digital, em especial no marketing digital. E nos deparamos com essa palavra gigantesca e terrível. Nós nos deparamos com a crise, e é importante que a gente saiba exatamente onde estamos. É importante que a gente saiba onde nós estamos. A partir de uma simples pergunta: como é que se configura uma crise? Existe uma consultoria global chamada PwC, e essa consultoria fez um estudo com mais de 4.500 empresários em 43 países, e o objetivo era identificar uma espécie de uma definição para a crise. O que seria uma crise em um empreendimento, em uma empresa? A gente sabe que uma crise ela é desencadeada por fatores internos ou externos significativos. Ela também é uma situação de impacto multifuncional para toda a empresa, exatamente o que a gente está vivenciando agora. E uma crise ela cria interrupção nas operações comerciais, oferecendo riscos econômicos, oferecendo riscos muito fortes para a reputação da empresa. E aí a gente, observando cada item desse, a gente consegue extrair exatamente dados bem importantes que vão nos ajudar a tomar melhores direções. Então, esses seriam os tipos de crise e as suas principais causas. Quando a gente está falando aí de crises de caráter interno, quase sempre são crises causadas por itens envolvendo aí a má gestão, campanhas publicitárias mal sucedidas, problemas financeiros, conduta indevida de colaboradores. Temos uma crise quando isso acontece. Já no caráter externo, a gente tem aí itens que acontecem fora da organização e que atingem várias empresas ao mesmo tempo, como, por exemplo, por questões de saúde pública. É o que nós estamos
vivenciando. E como o objetivo aqui é encontrar soluções e maneiras de direcionar o marketing digital em tempo de crise, o ideal é a gente entender a natureza desses eventos para a gente saber exatamente como agir, né? Então, por exemplo, a gente tem algumas dessas causas no âmago dessas questões vai nos ajudar também a redigir melhores planejamentos e condições de realmente posicionarmos as nossas empresas na saída de crises como essa que nós estamos falando. Então a gente tem aí um dos itens, um dos pontos que realmente são causadores de crises dentro das empresas. O primeiro, eu colocaria logo de cara as crises operacionais. As crises operacionais são citadas aí pelos gestores, pelos empresários brasileiros como o principal tipo de crise vivenciada na maioria das vezes. Eu estou falando de crises, mas vai para além da crise que nós estamos vivenciando. São crises frequentes que podem surgir em qualquer negócio. Então, crises operacionais. Esses problemas quase sempre estão associados aí a defeitos de produto, quase sempre a falhas operacionais por algum colaborador mal treinado, falhas de integridade nos serviços e mercadorias. Então, a gente tem aí as crises em caráter operacional. E aí, em seguida, a gente tem as crises financeiras, que são crises de ordem monetária e são, óbvio, o segundo tipo de crise mais citado aí pelos empreendedores brasileiros. E aí podem surgir por inúmeras questões, desde o problema de caixa ou liquidez, um dos problemas que os nossos empreendedores estão enfrentando nesse momento agora, tanto é que um dos principais temas buscados pelos empreendedores, principalmente aqui em Manaus, são temas relacionados a acesso a crédito. Né? Outra situação que pode envolver aí crises financeiras são discordâncias com colaboradores, crises com acionistas, e que pode originar essa questão do ponto 2. Crises tecnológicas, já que a gente está falando em crise, marketing em tempo de crise, crises tecnológicas. O Brasil ainda enfrenta dificuldades na informatização dos seus empreendedores, na automação dos comércios, né? Embora haja um incentivo muito forte por muitas instituições para que essa transformação digital de fato aconteça, a gente ainda enxerga uma crise nesse sentido. Alguns empreendedores veem uma crise nesse sentido. Então é considerado aí o terceiro tipo de crise mais identificada pelos empreendedores brasileiros e podem estar ligados a questões como falta de equipamento, ou sistemas de informatização, dificuldades na introdução de tecnologias essenciais ou até mesmo a falta de acesso à internet de qualidade. Quem nunca passou por esse tipo de situação, de estar pertinho de fechar uma venda e de repente a internet simplesmente o deixou na mão. Crise tecnológica que pode alcançar qualquer tipo de negócio. Crises humanitárias, que são aquelas implicações que envolvem a questão de segurança, a saúde de populações ou a sociedade como um todo, e isso quase sempre está atrelado a tensões políticas, desastres naturais, crises sanitárias, em alguns locais, terrorismo. Né? Mais uma crise de reputação, eu colocaria aí como o top 5 das crises aí, né, dos empreendedores, né? Crise de reputação. As marcas passam por esse tipo de situação, né? E onde há um ambiente tempestuoso de líderes de empreendimentos com um caráter meio que espontâneo, capaz de afetar a imagem de uma empresa, muitas vezes a crise bate na porta e a reputação é a primeira a ser afetada. Então, dentro da crise de reputação, a gente tem aí os escândalos de todos os gêneros, a improbidade de liderança por parte dos líderes dessas marcas, dessas empresas, posicionamento de marca negativo e viralização de conteúdo prejudicial. Top 5 das crises que qualquer empreendedor, que qualquer empresa enfrenta. E aí a pergunta é, qual é o papel do marketing digital nessas situações? Qual o papel do marketing digital nessas situações? O marketing ele não se resume, como falei, a propaganda e publicidade. Fazer marketing é também realizar pesquisas
definir e atualizar modelos de negócio, desenvolver produtos e serviços e fortalecer marcas. Ou seja, nesse momento o marketing digital ele vai trabalhar na contribuição e na condução da tua empresa ao longo dessa trajetória complicada, né, de mercado, né? Memorize isso aqui. Se você puder tirar uma foto dessa tela aqui, acho que vai ser uma das principais falas que a gente vai ter nessa noite aqui. Então, o marketing ele vai trabalhar isso. O marketing digital ele vem contribuir na condução de uma empresa ao longo de toda a sua trajetória no mercado. E sob essa ótica, não há muito sentido deixar de investir em marketing em tempos de crise. Você concorda comigo ou não? Não tem por que desistir de investir em marketing, né? Mas como é que isso se aplica em períodos de crise? Como é que a gente aplicaria esses pontos que nós conversamos em tempos de crise, né? O marketing ele precisa ser visto como um instrumento de compreensão. Isso é muito importante. Mais do que você aprender aquelas manhas de como usar melhor o Instagram para vender mais, né? A manhãzinha para publicar nos horários em que o seu cliente está mais atento às redes sociais, enfim. Existem muitas manhas, né, que envolvem o marketing digital, mas eu queria que você se ativesse a exatamente esses pontos que vão fazer uma grande diferença quando você pensar em ações mais táticas, né? Entender que o marketing precisa ser usado como instrumento. E esse instrumento é um instrumento de várias linhas. O primeiro é um instrumento de compreensão, né? Um dos principais papéis do marketing digital é realmente situar uma empresa, um mercado, enfim, conhecer o quadro de crise, as questões que envolvem uma crise, para justamente colocar aos consumidores as informações que ele pretende alcançar. Ou seja, sabemos que as crises elas geram muita ansiedade e por isso, sobretudo nesses momentos, é essencial compreender as circunstâncias para agir da maneira mais rápida e racional possível. Um ponto importante que esse estudo da PwC levantou e que também demonstrou é que existe uma capacidade de reunir informações relevantes com rapidez dentro do marketing e que te dá condições de elaborar uma resposta a partir delas e assim te ajudar a superar crises graves. Então, você enxergando o marketing não apenas como uma maneira de postar itens mais bonitinhos na internet, mas enxergando o marketing como uma ferramenta estratégica, como um instrumento de compreensão, vai te dar condições e informações mais relevantes e vai te dar mais rapidez para elaborar estratégias para sair o mais breve desse quadro de crise. O marketing ele também precisa ser compreendido como uma estratégia de continuidade. Tá? Pensando o marketing além de serviço, nós entendemos que ele também é uma solução para manter a continuidade da empresa em meio a todos os tipos de adversidades, até mesmo de situações extremas, né? A gente entende que é necessário possuir um poder de resiliência nos negócios. E isso é muito particular, de pessoa para pessoa, né? Afinal, cada empresa vive uma realidade. Mas o que não pode acontecer nesse momento de crise é exatamente o contrário. É exatamente o lado não ativo de comunicação. O que não pode acontecer nesse momento é você se calar, é você desaparecer durante esse momento de crise, porque isso não apenas estimula boatos e receios, como também prejudica de uma forma severa a tua própria identidade, a tua própria marca diante do público. Ou seja, o marketing ele tem essa estratégia de continuidade da tua empresa, do teu negócio. E se de repente você simplesmente se cala e desaparece, né, como tem muitas marcas fazendo nesse momento, marcas que simplesmente pararam de publicar conteúdos justamente porque não estava se sentindo muito confortável para publicar alguma coisa ou simplesmente não tinha nenhum tipo de estratégia de continuidade dos serviços, mesmo diante da crise, elas resolveram desaparecer. E isso é muito ruim. Perceba que se você, durante esse período todo em que a gente passou de período pandêmico, estacionou lá no começo de março e só agora está retomando as comunicações com seus clientes, você tá muito atrás. Você está realmente precisando correr bastante,
Porque realmente o marketing ele precisa ser trabalhado com essa estratégia de continuidade, mesmo em momentos pandêmicos. Então, uma das melhores coisas a se fazer durante um período desafiador como esse é estreitar, é trazer para perto esse relacionamento com o público e ajudar o público a aumentar a confiança dele na tua marca em relação àquilo que você oferece. E no primeiro sinal de estabilização, a empresa pode realmente retomar as suas vendas com o máximo de tração e atração possível. Então, lembre-se, o marketing ele precisa ser visto como uma estratégia de continuidade, beleza? No próximo ponto, o marketing ele funciona como uma ferramenta de inovação no meio da crise. A inovação também é considerada aí uma estratégia de continuidade, mas tendo em vista que a gente se encontra em um estágio de transformações diversas, tecnológicas, como a gente conversou, culturais, econômicas, não é preciso ir muito longe para ver que realmente muitas vidas já se transformaram rapidamente com a adoção de novas práticas, de novas formas de se comunicar, né? Assim como a gente testemunhou nos últimos 5 anos um sucesso com os transportes por aplicativo, por entregas por delivery, a gente está vendo aí muitas plataformas ganhando aí novos ares. A gente observa também um crescimento de muitos segmentos de e-commerce. E eu conversava antes de iniciar aqui a nossa live exatamente com a Maria Helena, que está aqui assistindo com a gente, falando um pouco sobre plataformas de e-commerce e como explodiu diversas plataformas de e-commerce, uma para cada gosto. A gente tem plataformas, eu estou falando plataformas de e-commerce, são exatamente os portais onde você, que tem uma loja, uma empresa, pode hospedar a tua loja dentro dessas plataformas de e-commerce. E como essas plataformas explodiram? Existem plataformas para todo tipo de segmento. Se você é um empreendedor na área de moda, numa linha mais moda praia, enfim, moda urbana, você tem um tipo de plataforma para comercializar os seus produtos e que o público que costuma utilizar esse tipo de produto ou serviço gosta de acessar. Já há linguagens mais equalizadas para vender de uma maneira coerente cada tipo e linha de produto. Ou seja, inovar, não é nem preciso dizer, é necessário, mas não basta simplesmente mudar por mudar. Nós precisamos evoluir de uma maneira coerente de acordo com as transformações que se consolidam pouco a pouco nos nossos dias, no dia a dia das nossas empresas, no dia a dia das nossas organizações. São tempos difíceis, isso aí é verdade, né? Mas tudo isso é inspiração para respostas mais rápidas e, por vezes, trazer à memória dos nossos consumidores sobre a maneira como nós estamos comunicando é uma das melhores alternativas para a gente sair dessa condição de crise. Fazer marketing em tempo de crise é avaliar cenário, tá? Fazer marketing em tempo de crise é avaliar cenário, é definir prioridades, é adaptar estratégias e identificar oportunidades. É atuar de uma maneira estratégica e eficiente. Não foge disso. Estabelecer ações plausíveis de curto, médio e longo prazo e obter o melhor aproveitamento possível dos recursos disponíveis. As crises, elas fazem parte da história da maioria das empresas. As crises, elas fazem parte da história da maioria das organizações. E eu incluo nesse pacote as instituições público-privadas, todas elas já passaram por crise e por isso nós devemos ter em mente que não se trata de si, mas quando uma nova crise vai atingir em cheio os nossos negócios, né? Vamos bater na madeira aqui para evitar que isso de fato se concretize, mas realmente o Brasil, em especial, ele é marcado por turbulências econômicas, políticas há décadas. Isso aí não é nenhuma novidade. No entanto, embora as grandes mídias e redes sociais foquem nos eventos de impacto nacional, global, enfim, a gente enxerga as crises da maneira como a mídia representa, as empresas elas estão sujeitas a diversos tipos de ameaça, né? Independentemente da situação, é importante, ainda assim, continuar mantendo aí um investimento em marketing
E isso é fundamental. Isso aí é fundamental. Beleza? Tudo bem até aqui? Eu estou falando muito, eu queria ver comentários aqui. O que você acha? Concorda com o que eu estou dizendo? Discorda veementemente? Teste o teu comentário aqui, quero ver teu comentário. Perdão, gente, hoje está quente demais, eu não posso deixar de tomar uma aguinha aqui. Então, independentemente, como eu falei, da situação, a gente precisa realmente continuar investindo em marketing, em especial no marketing digital, nesse momento de crise. Isso é fundamental. E eu, como um empreendedor, você, como uma empreendedora, como um empreendedor, o que deve fazer? O que você deve fazer? De uma forma bem sucinta, as suas ações, as suas atuações, elas devem se apoiar pelo menos em 4 pilares, tá? Coloquei aqui 4 pilares sobre o que deve ser feito. O primeiro seria realmente trabalhar para simplificar o portfólio dos produtos ou dos serviços, né? O segundo pilar seria realmente aumentar a acessibilidade. O terceiro pilar seria realmente reforçar a confiança. E o quarto pilar seria posicionar-se para a recuperação. Deixa eu explicar um pouco melhor. Simplificar o portfólio é uma maneira de reduzir os custos de produção, de operação, venda e divulgação não essenciais, ou seja, pausar a comercialização de produtos que ainda não se consolidaram no mercado e em cima disso, trabalhar uma espécie de um enxugamento do mix, tá? Focar em produtos com margem razoável, pausar toda a cadeia de comercialização dos produtos sem margem, ou seja, você enxergar dentro do seu hall de produtos e tentar simplificar um pouco mais o portfólio. Trabalhar também nessa simplificação com a desaceleração da produção ou compra feita junto a fornecedores. Isso, nesse momento de crise, é importante dar uma sondada direitinho sobre que tipo de fornecedores você tem contratado para fazer o teu trabalho no digital e assim verificar dentro da possibilidade aquilo que você mesma consegue fazer, que você mesma consegue produzir. Existe uma penca de ferramentas gratuitas e às vezes a gente meio que terceiriza algumas soluções que a gente mesmo conseguiria dar conta, Tá? Então, trabalhar nessa simplificação, ainda dentro do item de simplificação, avaliar lançamentos com cautela. Eu sei que há uma vontade muito forte de lançar novidades no mercado, né? Mas, claro, todo tipo de novidade que uma empresa lança, existe aí uma gama de investimento a ser feito. E, nesse momento, o ideal realmente é manter apenas lançamentos de serviços que já foram anunciados, e dar uma segurada justamente para enxergar um pouco mais o que o mercado tem a oferecer, né? Falando sobre acessibilidade, né? Quando a gente fala em aumentar a acessibilidade, nós tratamos aqui do acesso dos consumidores aos seus produtos e serviços, o que na maioria das vezes se traduz por preço e promoção, né? Em crises externas, né, cujos impactos atingem muitas empresas, podemos esperar às vezes que muitas empresas vão lutar para trabalhar com preços baixos e tentar realizar promoções com frequência para garantir aí pelo menos uma espécie de um caixa um pouco mais reforçado, né? Se a tua empresa está no varejo, é de serviço, esse movimento é quase inevitável, né? O ato de fazer muitas promoções. Mas o que a gente recomendaria como Sebrae para você? Nesse momento, o ideal realmente é aumentar a acessibilidade, mas tendo a precaução de evitar realizar promoções com um intervalo de tempo pouco espaçados. Evitar realizar promoções uma atrás da outra. Isso aí pode influenciar a percepção de preço do consumidor e dificultar mais na frente os teus próprios reajustes. Então, trocando em miúdos, falando diretamente a linguagem mais popular, então evita de ficar oferecendo serviços a um preço muito baixo, a um preço de banana, quase de graça, porque daqui a pouco, depois da crise, você vai ter uma dificuldade de fazer os reajustes e a tua equipe de marketing, ou se você é a própria equipe de marketing, depois vai ter uma espécie de dificuldade para girar a engrenagem e trazer o preço para a sua condição normal. Toma cuidado com essa coisa da promoção.
tá? Não estou dizendo para não fazer promoção, mas para tomar cuidado com os intervalos pouco espaçados de uma promoção para outra. Às vezes, para engajar, existem algumas práticas que induzem a esse tipo de ação. Tipo, eu vou colocar promoção toda sexta-feira justamente para atrair um público maior e eu tentar meio que vencer ali o meu concorrente. Fica atento a isso, né? Evite promoções com muitas etapas, né? Você pode criar campanhas para estímulo do consumo, mas procura sempre apresentar aí um caminho mais fácil e rápido para o consumidor com um preço justo, tá? Dentro dessa linha do aumento ao público, dentro do teu site, enfim, dentro da tua loja, da tua empresa, tenta trabalhar aí a criação de pacotes de produto ou serviço, aumentando a percepção de valor das pessoas, criando pacotes com descontos, mais uma vez, planejado, trabalhado de uma maneira calendarizada, né? E tente trabalhar aí a criação de produtos de entrada, né? Pode ser necessário aumentar aí a abrangência de soluções que você oferece, e para isso há necessidade de criar aí pelo menos alguns produtos de entrada. Não estou falando de grandes serviços de lançamento que vão exigir de você um investimento muito grande, mas ali pequenos microserviços para chamar a atenção do público e aumentar essa acessibilidade. Tudo isso vai ser importante para você reforçar a confiança do público em relação à sua marca e ajudar você a se posicionar para um nível de recuperação. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Pessoal, fato é o seguinte. Fato é que o mundo que a gente conhecia há 90 dias já não existe mais. Isso aí é duro, né? Isso é dose. Concorda comigo? Não. O mundo que a gente conhecia há 90 dias já foi. As pessoas têm mudado a forma de pensar e de consumir e isso já está contribuindo para moldar o futuro até mesmo do marketing digital, né? Nesse momento de transição entre o marketing habitual, em que as empresas realizam ações físicas e digitais, e isso se completa para um cenário pós-Covid, alguns movimentos e formas de trabalho estão realmente se consolidando em virtude do isolamento social. Ou seja, é fato que a quarentena mudou o comportamento do consumidor. E da mesma forma, a demanda por conteúdo online, por streaming de vídeo, como o que você está assistindo agora, aplicativos de leitura e EAD e comunicação em geral também aumentou de uma forma substancial. Ao trazer essa realidade para o setor de marketing antes da pandemia e da instituição de isolamento social em todo o mundo praticamente, havia basicamente aí duas realidades de trabalho. A primeira, a existência da realidade de trabalho usando um marketing físico, responsável por todas as ações que exigiam a presença das pessoas, eventos, e aí envolve toda uma parafernália de itens visuais para fazer com que ações como eventos ou serviços com a presença física das pessoas realmente de fato acontecessem. A gente tinha aí uma realidade de uso de marketing físico, né? Então imagina você tendo a necessidade de realizar um evento com a presença de 30, 40, 50 pessoas nesse momento que estamos chamando de hoje. Olha a condição que vai exigir de você aí uma série de cuidados para que isso de fato aconteça. A gente mesmo no Sebrae Lab, lá no Sebrae, temos aí uma série de itens a serem observados antes de pensarmos em fazer algum tipo de ação como essa, por exemplo, né? A gente está aqui nessa live com uma quantidade boa de pessoas. Imagina essa quantidade de gente lá dentro do Sebrae Lab, que não é tão grande assim, assistindo essa palestra e tendo que tomar o máximo de cuidado para não ser contaminado, enfim, não contaminar ninguém. Ou seja, há uma transformação sobre o físico ante ao digital, né? O digital, claro, é outra porta que se abre para a interação por meio de portais, vídeos, tudo. São outras alternativas para nos alcançar como possibilidades para colocarmos as nossas empresas de negócio. Como eu disse, e vale a pena enfatizar isso, para que o menos desavisado, aí, a pessoa menos antenada, tenha em mente de que realmente nós não temos como voltar atrás, né? O mundo que a gente conhecia já não volta atrás e é certo haver muitas mudanças no futuro devido ao Covid. Contudo, digo a você que é muito prematuro
afirmar como vai ser esse mundo pós-pandemia. O que a gente pode presumir, e claro, muitas pessoas nos questionam, meus próprios alunos, clientes Sebrae, enfim, muitos colegas de trabalho chegam com a gente e perguntam: "Ei, Denis, como é que vai ser essa coisa do futuro pós-Covid? Como é que o marketing vai se posicionar, né? O que a gente pode dizer?" O que a gente pode dizer é que, assim como muitas outras áreas, o marketing ele vai continuar sendo digital, mas dessa vez muito mais do que antes. E novas ferramentas vão surgir para ajudar nessa finalidade. Talvez soluções que de repente estejam incubadas, esperando o momento propício, começam a surgir nesse momento. Então, a gente está vendo um fervilhar de ideias inovadoras, né? Claro, o momento de crise é algo complexo, terrível, muitas pessoas perecendo e realmente é lamentável demais. Porém, um outro ponto dentro desse aspecto comercial e que tem a ver muito com marketing é que muitas ideias estão surgindo. Muitas ideias no sentido de desenvolver soluções visualizando a realidade das empresas agora estão surgindo. Então, dentro desse novo cenário mundial, que a gente não sabe por quanto tempo vai permanecer, o fato é que o mundo está caminhando para ser ainda mais digital no campo das interações, e isso muito mais do que jamais vimos. O mundo está caminhando para ser muito mais digital num nível que a gente ainda vai precisar viver para enxergar. Eu gostaria de dar um pulo, entrar num DeLorean, aquele equipamento do De Volta para o Futuro, e dar um pulo daqui a 10 anos. Como é que a gente vai estar nesse cenário pós-corona, pós-Covid? Enfim, algo para enxergarmos. Gente, a gente chega ao fim aqui da nossa conversa de hoje. Eu acho até que eu extrapolei um pouco o nosso time. Eu espero que realmente tenham sido aqui informações úteis para você que está pensando em fazer algum tipo de atividade, alguma ação envolvendo o marketing. Eu tenho certeza que, claro, uma conversa como essa não esgota os assuntos. Uma conversa como essa não é suficiente para te dotar de tanto ferramental como você deveria realmente ter em suas mãos, mas saiba o seguinte: é muito importante que você esteja atenta a tudo aquilo que o próprio Sebrae Amazonas está oferecendo a nível de conteúdo nesse momento de crise. O Sebrae está praticamente todos os dias online, se não online nas suas plataformas de EAD. Esse é o momento de você aproveitar para treinar muito, tá? Um momento muito importante para você treinar muito. E o marketing é uma dessas habilidades, né? Claro, você não vai se transformar num grande expert em marketing, né? Enfim, eu imagino que você tem uma série de outras coisas para desenvolver dentro da tua empresa. Mas é interessante você conhecer um pouco desse ferramental e tentar acompanhar um pouco do que a gente tem aí como tendências que podem ajudar você a se posicionar melhor nesse momento de crise. Beleza? Esse é o meu desejo, que a gente saia dessa condição de crise bem melhor do que estivemos. Tá certo? Eu tenho aqui alguns comentários. Quero agradecer aqui a Claudete Cunha, teceu aqui um comentário. Tá tudo ótimo, boas dicas. A Rai Gonçalves está dizendo aqui: sim, é a mais pura verdade, né? Você mesmo pode fazer o seu próprio marketing. É muito claro que quando você entende e tem um pouco de conhecimento. O Mário Santos vai dizer que o marketing digital é a melhor saída para os negócios atualmente, pois com o distanciamento dos clientes, a saída é utilizarmos as tecnologias para nos aproximarmos dela. Frank Gutenberg disse só uma palavrinha, ele foi bem taxativo: estudem. Eu acho que ele está falando para mim, para eu estudar mais. Não, realmente eu preciso estudar mais. Todos nós precisamos. Eu sei, Frank, eu estou brincando contigo. Obrigado pelo teu comentário. Realmente nós precisamos todos estar atentos. E como a Maria Helena coloca aqui, as consultorias online do próprio Sebrae, todas disponíveis. É só entrar em contato através das nossas ferramentas. Central, você já sabe, 0800 570 0800, próprio portal do Sebrae, sebrae.com.br/Amazonas. Pessoal, eu queria, antes de encerrar, eu queria tecer um comentário. Essa é a minha câmera? Essa aqui? Eu queria tecer um comentário aqui, na verdade é um jabá.
A gente sabe que a pandemia ela forçou a adoção de novas formas de trabalhar, né? As empresas estão cada vez mais pensando no seu operacional no pós-pandemia e tem muitos profissionais que, depois desse período de Covid, meio que estão tentando verificar qual seria o seu posicionamento quando as coisas voltarem ao normal, né? Então, tem alguns que vão voltar a esse novo normal, às suas empresas, com seus funcionários, aos seus escritórios. Agora tem outro grupo de pessoas que estão pensando em continuar em casa. E olha, isso é uma ideia muito interessante, né? E pensando nisso, pensando nessas questões que envolvem o home office, que a gente chama, né, a tradução, né, o escritório em casa, a gente consegue identificar uma espécie de uma tendência dos novos empreendedores a realmente escolherem os espaços dentro das suas casas para desenvolverem a partir dali as suas empresas. Eu tenho conversado com alguns empreendedores que inclusive já confidenciaram para mim que não querem mais saber de ir para um escritório físico, por exemplo, né? Eu não estou aqui indo contra ao ambiente de escritório físico, de forma nenhuma, mas só dizendo que há uma certa tendência a esses empreendedores continuarem ali no home office. Quem pode, é algo interessante, é algo bacana, né? E aí a pergunta é, quais as mudanças que tendem a modificar os nossos hábitos após essa crise sanitária aí do coronavírus, principalmente envolvendo o home office? Eu pergunto isso justamente para te fazer um convite. Nessa sexta-feira, depois de amanhã, não é isso? No dia 12, né, dia de Santo Antônio, a gente vai ter aí um evento online chamado aí Repensando o Escritório em Casa Pós-Pandemia. Repensando o Escritório em Casa Pós-Pandemia. O que tem realmente de práticas hoje utilizadas por boa parte dos empreendedores e que tendem a se normalizar no período de pós-pandemia, né? Como é que essa coisa do uso do home office pode ser melhor otimizado? Isso aqui não vai ser uma palestra que a gente vai fazer nessa sexta-feira, vai ser um diálogo, uma conversa, um bate-papo, tá? Em que eu vou estar junto com o meu colega também do Sebrae, o Floriano Júnior, e a gente vamos estar juntos falando um pouco sobre essa coisa de repensar o escritório em casa no período de pós-pandemia. É uma espécie aí de uma conversa falando sobre tendências e que eu gostaria de aproveitar e te convidar a participar. Se você quiser realmente participar, eu queria que você acessasse a loja do Sebrae, a lojasebrae.com.br, lojasebraeam.com.br, salvo engano, se não for isso, mas eu coloco também. Já foi colocado o link para inscrição dessa aqui? Legal, já foi colocado lá no topo. Você se inscreve nesse link e a gente vai conversar na sexta-feira um pouco sobre o home office. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero que esse webinar tenha sido agradável para todo mundo. Deixe aqui o seu comentário, o que você achou, né? Enfim, eu acredito que podemos, numa próxima oportunidade, continuar falando um pouco mais sobre marketing, falando um pouco mais sobre estratégias mais aprofundadas, sobre marketing digital, que eu acredito que deve ser um tema muito importante para todo mundo. Beleza? Você pode comentar dizendo aqui, Sebrae, pode falar sobre outros temas, está aqui algumas sugestões de temas e tal, enfim, teste o teu comentário, o espaço do comentário aí do Face é todo seu. Mais uma vez, obrigado ao Sebrae, obrigado a Helena pelo convite, Amina também no apoio, a Claudete, todo mundo aí da equipe da UA e todo o Sebrae que tem colocado suas energias constantes para continuar atendendo o empreendedor da forma como ele merece, com toda a cortesia do mundo e principalmente com as soluções a tempo, no tempo que ele precisa. Esse foi o nosso webinar Marketing Digital em Tempo de Crise. Meu nome é Denis Cruz e a gente se encontra aí na próxima webinar. Um abraço! No momento em que o mundo inteiro está dentro de casa, a gente vem pedir a você para lembrar de alguém que está bem perto dela. De alguém que há muitos anos está presente na sua rotina, tornando sua vida mais simples,
fazendo seus dias mais fáceis e gerando sustento para mais de 10 milhões de famílias. Famílias como a sua, que estão na padaria da esquina, no mercadinho da rua, no açougue, na loja de roupas, na farmácia do bairro. Famílias que dependem de um pequeno negócio. Hoje, pequenas empresas precisam de grandes corações para continuar existindo. É por isso que a gente vem fazer um apelo especial a você. Na hora de fazer suas compras, compre do bairro. Lembre da lojinha do bairro, da floricultura do bairro, da simpatia do bairro. Ajude um pequeno negócio a continuar existindo. Até mesmo aquela pequena compra, nesse momento, pode fazer diferença em um pequeno negócio. Deixe essa atitude ganhar as ruas por você. Na hora de comprar, compre do bairro.